Algumas histórias não querem ser lidas depressa. Elas apenas desejam lhe fazer companhia por alguns minutos. E a história de hoje se chama O Jardim onde as sementes aprendiam a florescer. Todas as manhãs, antes mesmo de o sino da pequena igreja marcar as 8 horas, Tomás já estava no jardim. Ninguém sabia exatamente quando ele acordava. Alguns diziam que era antes mesmo de nascer o sol. Outros acreditavam que ele apenas acompanhava o ritmo das plantas, como se escutasse um relógio que existia apenas para quem aprendia a viver devagar. O jardim ficava no fim de uma rua estreita, onde a terra ainda guardava o perfume da chuva da noite anterior. Ali cresciam lavandas, alecrins, hortênsias, jasmins e flores que pareciam ter escolhido aquele lugar por vontade própria. Tomás nunca dizia que cultivava um jardim. Ele preferia dizer que apenas ajudava as plantas a encontrarem o caminho da luz. Naquela manhã, Bruma já estava ali. A pequena gata cinza caminhava lentamente entre os canteiros, desviando das flores, como quem conhecia cada pedaço daquele lugar. Às vezes, desaparecia por alguns minutos. Depois, reaparecia exatamente onde ninguém esperava. Tomás acreditava que ela fazia rondas silenciosas para conferir se o jardim havia passado bem pela noite. Enquanto afofava a terra ao redor de uma muda de lavanda, ouviu passos se aproximando. Então levantou o rosto. Na entrada havia uma mulher segurando um pequeno envelope de papel pardo. Ela sorriu com a delicadeza de quem não queria interromper o silêncio. Bom dia. Bom dia. Ela caminhou até perto dos canteiros. Bruma observou tudo à distância. Depois voltou a deitar sob o banco de madeira, aquecido pelo sol da manhã. A mulher olhou ao redor demoradamente. Parecia reconhecer cada canto, embora muitos anos tivessem passado. Acho que o Senhor não vai se lembrar de mim. Tomás sorriu. Havia aprendido que algumas pessoas voltam mudadas por fora, mas continuam trazendo o mesmo brilho no olhar. Talvez eu me lembre depois que você me contar a sua história. Ela respirou fundo, depois estendeu o pequeno envelope. Isso é seu. Tomás abriu cuidadosamente e dentro havia algumas sementes.
muito pequenas, quase insignificantes. Por alguns segundos, ele permaneceu em silêncio. Então sorriu de um jeito que só quem conversa diariamente com a terra consegue sorrir. Eu conheço essas sementes. Ela sorriu também. Eu imaginei. Ficaram alguns instantes olhando o envelope, como se ali dentro coubessem muito mais do que sementes. Quando eu era criança, começou a moça, eu vinha aqui quase todas as tardes. Minha mãe trabalhava na livraria da Dona Olívia. E quando esperava por ela, eu ficava andando pelo jardim. Tomás assentiu devagar. Agora começava a se lembrar. Uma menina curiosa, sempre fazendo perguntas. Sempre querendo saber por que algumas flores demoravam tanto para nascer. Ela continuou. Um dia eu perguntei por que o senhor guardava tantas sementes. E o senhor respondeu que nem todas seriam plantadas por quem as colheu. Tomás baixou os olhos para o envelope. Era verdade. Ele havia dito aquilo muitos anos antes. Nem lembrava mais. Naquele dia, ela continuou. O senhor colocou algumas sementes na minha mão e disse: leve, talvez um dia elas encontrem o lugar certo. Passei muitos anos carregando esse envelope. Mudou de casa comigo, atravessou cidades, sobreviveu a mudanças. Algumas vezes pensei em plantar, outras vezes achei que não fazia sentido. Até perceber que eu nunca estava procurando um lugar para sementes. Eu estava procurando um lugar para mim. O vento passou devagar entre as lavandas. Bruma abriu os olhos por um instante, depois voltou a descansar. Tomás segurou o envelope com as duas mãos, como quem recebe de volta uma antiga conversa. E encontrou? A mulher olhou o jardim, depois sorriu. Acho que sim, porque hoje eu não vim devolver sementes, eu vim agradecer por uma frase que o senhor provavelmente nem lembra ter dito. Tomás ficou em silêncio. Aprendera há muito tempo que as palavras têm caminhos próprios. Às vezes, continuam viajando quando já esquecemos que as pronunciamos. Os dois caminharam lentamente entre os canteiros, sem pressa, sem necessidade de preencher cada silêncio. Antes de ir embora, ela escolheu um pequeno espaço vazio perto da cerca, abriu o envelope, colocou algumas sementes sobre a terra, e então Tomás cobriu tudo delicadamente com as mãos. Nenhum dos dois disse mais nada. Não era preciso. Algumas coisas crescem melhor quando não são interrompidas pelas palavras. A mulher despediu-se. Bruma acompanhou sua saída apenas com o olhar. Quando o portão voltou a se fechar,
o jardim permaneceu exatamente como antes, ou quase, porque agora havia um pequeno pedaço de terra guardando uma promessa. Tomás pegou o regador, molhou aquele canteiro com a mesma calma de sempre. Sabia que talvez levasse semanas até aparecer o primeiro broto, talvez meses. E isso nunca o incomodou. Quem convive com jardins aprende que a vida não floresce no tempo da nossa pressa. Olha aí a mensagem. Floresce no tempo dela. Enquanto o sol subia lentamente sobre entremanhãs, Bruma caminhou até o canteiro recém-regado. Sentou-se ao lado da terra úmida. Ficou ali por alguns instantes, como se também soubesse guardar esperas. Talvez a gratidão seja parecida com uma semente. Durante muito tempo, parece invisível, mas continua viva silenciosamente dentro de nós. E basta encontrar o lugar certo para finalmente florescer. Obrigada pela companhia e até a próxima história.